Eu sou palmeirense, não dá. Pessoal, a moçada que está sentada ali podia sentar aqui no corredor, né, bicho? Não, suja a bunda, mas não tem problema. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui com vocês. É sempre uma alegria estar aqui. E queria falar da alegria que é chegar e ver um belíssimo ato lá em frente à Petrobras e ver essa plenária lotada. Mostra que os baianos e baianas são guerreiros, são aguerridos, né? Se o movimento sindical brasileiro tivesse esse pique que vocês têm, nós eu acho que estaríamos melhor situados no cenário que a gente vive no Brasil. Então eu queria fazer um elogio de público. Gostei muito do ato lá no Itaigara, assim que chama? Itaigara, gostei muito do ato, um ato cheio de energia. Encontrei lá o nosso amigo Gabriele, que esteve batendo um papo lá no Barão do Tararé semana retrasada, todo empolgado. É bom ele se empolgar mesmo, né? E fiquei impressionado com a capacidade de mobilização de vocês para essa plenária. Então, parabéns, mostra o espírito aguerrido do povo baiano, das mulheres e homens baianos. Como sempre, eu vou provocar um pouco vocês, podem bater à vontade depois, não tem problema, eu aguento bem as porradas. Mas vou provocar. Pessoal, eu acho o seguinte: nada será como antes. Nós estamos passando a viver uma nova fase da luta de classes do Brasil. E essa nova fase da luta de classes no Brasil, o sindicalista, a liderança do movimento social, o militante partidário, que achar que vai dar para tocar as coisas do mesmo jeito que tocava antes, seguir na mesmice, um dia atrás do outro, comer arroz e feijão, quem achar que dá para continuar do jeito que está antes, eu tenho a impressão que vai se equivocar e vai se arrepender. Nós estamos entrando numa nova fase da luta de classes no Brasil. Para quem achava que a luta de classes tinha acabado, a vida está demonstrando que ela não acabou, cada vez ela vai se radicalizando mais. Para quem achava que luta de classes só se expressava no terreno político eleitoral em anos de eleição, a vida está demonstrando que isso não é verdade. A luta de classe está presente, está permeando a sociedade. O que já tinha ocorrido na Venezuela, que era escancarar o conflito de classe, vir à tona o conflito de classe, lá desde 2002 se vive uma tensão permanente. Nós estamos passando a viver no Brasil. É muito diferente da chamada crise do mensalão com Lula. Naquela crise midiática, o Lula tomou a frente, não é isso? E a própria direita percebeu que não tinha força ainda e recuou. Ela tentou sangrar o Lula para poder ganhar a eleição. Ela perdeu a eleição. A direita brasileira agora percebeu o seguinte: não basta sangrar. Se for possível, mata. A direita brasileira está sedenta. A direita brasileira está com ódio nos olhos. A direita brasileira, aquela direita que fica indignada de ver povão em aeroporto, né? Que é um absurdo, isso aqui está parecendo uma rodoviária. Aquela direita que fica indignada de ver trabalhador, jovens da periferia, jovens negros frequentando faculdades, que não aceita concorrência, porque essa elitezinha é escrota, ela não aceita concorrência, né? Essa elitezinha fala em mercado, mas ela quer um monopólio do dinheiro, do poder só para ela. Essa direita está babando. Eu nunca vi algo parecido. Nunca vi algo parecido. Surpreende? Leiam a entrevista do economista Bresser Pereira. Bresser Pereira é um economista fundador do PSDB. Foi ministro do governo Fernando Henrique. E ele fala: bicho, eu estou impressionado, é ódio dos ricos. Olha o que nós fizemos esses anos, foi de um reformismo tênue.
Não foram grandes mudanças, na verdade nós não tivemos nenhuma grande mudança estrutural no Brasil. Nós não mexemos com a estrutura agrária, nós não mexemos com a estrutura com o sistema tributário, nós não mexemos com esse poder corrupto judiciário, nós não mexemos com reforma política, mesmo sem mexer com problemas estruturais. Um reformismo de baixa intensidade, de Bolsa Família, de valorização do salário mínimo, de presença nas universidades, de minha casa. É um reformismo de baixa intensidade. Enraiveceu a direita. Bresser Pereira fala, eu fiquei impressionado com a entrevista do Bresser Pereira, é um economista ex-tucano, que agora diz que renega o que. E ele fala, bicho, é impressionante, é ódio. Então nós estamos vivendo um novo momento da luta de classes no Brasil. O sindicalista, vou falar, eu volto a dizer, provocação, podem, só não xingue minha mãe que ela é muito legal, né? Podem me xingar, mas o sindicalista que achar que vai continuar, tudo igualzinho, acorda, faz a porta da fábrica, a porta do banco, distribui um boletim, e não sei o que, e faz uma reunião de negociação, e continua tudo na mesma batida, não está entendendo o que está ocorrendo no Brasil. Não está entendendo o que está ocorrendo no Brasil. Então eu faria um apelo. Acorda! Acorda, bicho! É outro momento da luta de classes. E não vai ter mais paz. Como disse agora para a gente num bate-papo o ministro Miguel Rosseto, vai ser um governo de tensão permanente. É muito diferente do que foi o governo Lula, é muito diferente do que foi o primeiro mandato da presidenta Dilma. Vai ser um governo, o Roberto Amaral falou isso ontem na Carta Capital, é um governo de tensão permanente. O Roberto está com excelentes posições. Tensão permanente. E essa tensão, companheiros, não é só no Brasil. Vai para a Grécia e vê o que está ocorrendo na Grécia. Vai para a Espanha, que vai ter eleição agora, podendo o Podemos, que é fruto daquele movimento dos indignados, ganhar a eleição, para ver o que está ocorrendo. Isso é uma tensão no mundo. Isso é uma tensão na América Latina. E no caso da América Latina, está atingindo exatamente os países estratégicos. Não é coincidência. Só que acreditar em Papai Noel acha que isso é coincidência. Por que nós estamos vivendo um processo de quase derrubada do governo Maduro na Venezuela? Um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Por que nós estamos vivendo um movimento golpista na Argentina, segundo país mais rico do nosso continente? E por que nós estamos vivendo um momento de tensão no Brasil, que joga um papel decisivo, seja nos BRICS, seja na Unasul, Mercosul, na integração regional? Companheiros, sem cair em mentalidade conspirativa, alguém acha que os Estados Unidos estão assistindo isso na boa? Alguém acha? Tem interesses em jogo, interesses poderosíssimos em jogo. Pega a questão do petróleo, é evidente os interesses que estão em jogo. Então é um cenário muito complicado, muito complicado. Nós tivemos em outubro uma vitória que cada vez eu me convenço mais, um historiador que for fazer essa análise daqui a 30 anos, com distância histórica, ele vai dizer o seguinte: bicho, a vitória de outubro é uma vitória inimaginável. Ela é uma vitória meio de caráter épico. Porque você já tinha todos os elementos sendo preparados para a derrota. Estava todo mundo contra. Os Estados Unidos estavam contra, lógico. Os Estados Unidos gostaram do discurso da Dilma na ONU contra a espionagem. Os Estados Unidos gostaram da posição do Brasil na questão da criação do Banco dos BRICS. Os Estados Unidos gostaram da posição do Brasil de dar asilo diplomático para um presidente deposto em Honduras, Zelaya. Os Estados Unidos gostaram da posição do Brasil de quando do golpe paraguaio no Paraguai
tirar o Paraguai do Mercosul e acrescentar a Venezuela no Mercosul. Lógico que os Estados Unidos não gostam do governo brasileiro. Então você teve uma eleição contra o governo dos Estados Unidos, que é uma potência que está meio manca, mas é a principal potência da palavra, do dinheiro e das armas no mundo. Você teve contra um setor do capital, principalmente do capital financeiro, que jogou muito pesado. Só lembrar as cenas do Santander, cartinha para clientes e o diabo. E fazendo terrorismo econômico. O Brasil está afundando. Você teve oposição do agronegócios. É só ver o mapa eleitoral do Brasil, onde tem concentração do agronegócios, a Dilma apanhou feio. Você teve oposição dessa classe média, que é uma mistura de classe média com merda, né? Dessa classe média egoísta, arrogante, preconceituosa. E olha que foi uma ação virulenta. Companheiro, foi campanha de ódio aos nordestinos. Campanha de ódio aos nordestinos. Campanha pela divisão do Brasil. Você teve o papel da mídia. A mídia, que com seus urubólogos de plantão dizia que o Brasil estava afundando, enquanto o mundo estava afundando e nós estávamos gerando emprego e renda, enquanto o mundo estava retirando direito e nós estávamos conquistando direitos, que o diga a PEC das empregadas domésticas, que deixou essa elite pé da vida, onde já se viu uma empregada doméstica com direito, aquelas dondocas do Morumbi, né? Aquelas madames. É isso? Estou conquistando direito. Então, a mídia fez todo um trabalho de pessimismo na sociedade brasileira, na economia. Dias, nesse sentido, teve um papel fundamental para fazer o contraponto, mostrar os problemas, mas mostrar que não é a leitura de Miriam Leitão e Sardenberg. É da Copa do Mundo no Brasil, o país do futebol, porque não ia ter estádio, não ia ter aeroporto, ia ser um caos. Companheiros, o Brasil perdeu grana com esse pessimismo da mídia. Muita gente deixou de vir por causa dessa onda pessimista. Nós devíamos mandar a conta para os irmãos Marinho pagar o que deixaram de vir gastar aqui. E eles têm bastante grana, é a família mais rica do Brasil, tem dinheiro para pagar. Pois é. Todas as emissoras, todas elas. Aí veio no processo anterior da chamada ação penal 470, a chamada ação do mensalão, um processo midiático. Vai se repetir na manifestação de domingo. Ocorreu um fenômeno. No processo do mensalão, você teve vários momentos de cortar programação, a grade de programação da TV para mostrar o julgamento. No domingo eles vão fazer isso também. Mudar o horário do jogo do meu time para poder transmitir a manifestação em São Paulo. Companheiros, isso é desavergonhado. Isso é desavergonhado. Eu, se fosse na diretoria do Palmeiras, protestava. O Palmeiras também está tão baixinho, está fraquinho. Está fraquinho. Então, toda essa onda, isso jogou contra a Dilma. Lógico que jogou contra. Com tudo isso, ganhou uma porra da eleição. Impressionante. É um negócio. O historiador, daqui a 20 anos, quando ele analisar, fala: bicho, vocês concorreram com tudo isso e ganharam a eleição? Ganhamos. Só que ganhamos numa situação muito mais difícil. O cenário que está colocado é um cenário que vai exigir da gente muita calma para analisar. Qualquer visão mais voluntarista, precipitada, pode se arrebentar. Porque é um cenário muito difícil. Vamos pegar um cenário, foi uma vitória épica nas eleições, mas veja o cenário que tem. Nós estamos com um cenário de crise. Crise econômica no mundo. Se fosse só no Brasil, beleza, mas não, é no mundo. Crise econômica nos BRICS. Crise econômica na América do Sul. Crise essa que tem motivações da própria crise do capitalismo, tem jogo geopolítico. Por exemplo, no caso do petróleo, é um jogo geopolítico de Estados Unidos com a Arábia Saudita para afundar a Rússia e afundar a Venezuela. É um jogo tipicamente geopolítico. Uma crise grande.
pequena. A crise que está se vivendo na Venezuela de abastecimento é seríssima, que é um país que é só centrado no petróleo. O petróleo estava a $110 o barril, caiu para $45 o barril. Façam as contas do que isso significa numa economia. Façam as contas do que isso significa num sindicato. Você recolhia 100, passou a recolher 45. O que você faz? Situação desgraçada. Não queria estar na pele. Então, situação econômica difícil. O governo, nessa situação econômica, já vem de algum tempo. O que o governo fez nos últimos anos? Nos últimos 5, 6 anos, a partir de 2008, quando estoura a crise nos Estados Unidos, depois vai para a Europa. O governo podia ter adotado o receituário neoliberal, que era fazer assim: tem crise? Dane-se, desemprego, arrocha, retira direito. Podia. O governo adotou uma saída keynesiana, as chamadas medidas anticíclicas. O que é medida anticíclica? Bicho, para não ter desemprego, eu vou desonerar imposto em 56 setores da sociedade. Medida questionável. Mas se desonerou imposto em 56 setores da sociedade, ou 57, eu sempre me embanando com o número. Desonerou imposto. O que o governo fez? Facilitou crédito. O que o governo fez? Segurou preços administrados. Segurou o preço do petróleo, preço da energia. Que era para quê? Para evitar que o impacto da crise aqui gerasse o que gerou na Grécia, gerasse o que gerou em Portugal, na Espanha. Foi para isso que foi feito. Foram medidas anticíclicas. Só que medidas anticíclicas, quando demoram demais, elas cobram preço. Porque se você desonera 50 setores da economia, você deixa de arrecadar. Se você controla preços administrados, petróleo, energia, você deixa de arrecadar. E o governo então está nessa encalacrada. Fez essas medidas para tentar enfrentar a crise e agora está numa situação meio de pindaíba para enfrentar, para continuar gerindo o país. Então, situação econômica dramática, não é? Eu não gostaria, é isso, não tem regrinha para chegar e falar, não, é por aqui, não tem receita mágica. Não tem receita mágica. O governo está tendo que testar. Como que eu saio dessa encalacrada? Porque a economia não voltou a crescer. E a nossa economia, com desonerações, controle de preços administrados, tem problemas fiscais. Como que eu faço? Problema econômico. Eu não vou me alongar nisso, porque sua exposição resolve. Problema político, companheiros. Não ganhamos a eleição presidencial, mas nós perdemos a batalha de ideias na sociedade. Nós perdemos a batalha de hegemonia na sociedade. E isso, o resultado foi muito visível. É aquele mapinha que você fez do Congresso. O resultado foi muito visível, companheiros. Nós temos o pior Congresso da história do país desde a ditadura militar. É o pior Congresso. Nós temos um Congresso do BBB. Bala é a turma da matança. Boi é a turma do agronegócios. Qual é o outro B? Bíblia. Fundamentalismo. Não tenho nada contra a religião, mas é um fundamentalismo religioso. Isso é um perigo. Isso gera conflitos no mundo inteiro. Quebra uma tradição, inclusive, do Brasil, que sempre foi de tolerância. Sempre foi de tolerância. Nós temos o pior Congresso desde a ditadura. Só não dá para dizer que é igual à da ditadura, porque na ditadura era do amém. Né? Mas é o pior Congresso, acompanhamos a bancada dos trabalhadores, caiu pela metade. A bancada dos empresários aumentou, a bancada dos rurais aumentou tudo que é de ruim. Companheiro, sabe qual é o resultado dessa eleição do parlamento? É eleger um lobista para ser presidente da Câmara Federal. Companheiro, Eduardo Cunha, não é, a turma fala assim, não, Eduardo Cunha representa o Brás Clélia, igual o Severino, não tem nada, o Severino era um anjo. O Eduardo Cunha é um político de direita orgânico. Ele é um homem da direita, ele é um homem dos grandes esquemas empresariais. Nós acompanhamos, mano, a batalha do Marco Civil da internet. O Eduardo Cunha foi o homem das telefônicas, o homem das teles, fez fortuna com isso.
mediadoras, é a mesma coisa. O cara ganha a eleição e a primeira coisa que ele diz: regulação da mídia só se for por cima do meu cadáver. Primeira reunião dele, no Jardim Botânico com a família Marinho. É isso, companheiros, isso é que é o Congresso brasileiro hoje. Alguém está achando que vai aprovar coisa muito progressista nesse Congresso? Só se tiver muito barulho de rua. E olhe lá. E olhe lá. Nós estamos caminhando para uma reforma política. Estamos caminhando para uma reforma política que vai ser uma verdadeira regressão. Regressão. Legalmente eu não sei se o PSD sobrevive. Legalmente eu não sei se o PCdoB sobrevive. Vai ser uma regressão. Legalmente vai sobreviver. Mas legalmente vai perder, tempo de televisão vai perder tudo. Porque é essa a reforma política que está em jogo. Voto distrital, cláusula de barreira, fim de coligação. Fim de coligação aprovou ontem. Aprovou ontem. Sem federação também. E eles são tão cruéis que eles rejeitaram a coligação e ainda o que poderia ser uma porta de saída, que é a experiência, por exemplo, uruguaia, de frente, eles rejeitaram também. Nem frente vai poder montar. É isso que está no Congresso. É isso. Eduardo Cunha se encontrou com as centrais. O que ele falou? Não tem conversa. Vai votar a terceirização. Ponto. E não adianta argumentar com Eduardo Cunha. Você pode fazer um monte de barulho, mas ele tem um monte de dinheiro. É um lobista. Companheiro, se for aprovado esse projeto de terceirização, o movimento sindical vai ter que se repensar totalmente, porque acabou o sentimento de pertencimento à classe dos trabalhadores. Acaba. A terceirização não é mais no meio, é tudo. Atividade meio, atividade fim, é tudo. E ele falou, e falou na maior tranquilidade. O Nivaldo me contou, falou: o cara é um filho da mãe. Esse que falou na maior tranquilidade: não, nós vamos votar a terceirização. Ponto. Com essa bancada que está aqui, adivinha o que vai ocorrer? E nem o que vai ocorrer? Pois é. Então, veja a situação. Situação econômica difícil. Situação congressual difícil. Você ainda tem uma bola quicando, que é um perigo, que é toda essa denúncia de esquema de corrupção na Petrobras. Companheiro, só ingênuo é que acha que esquema de corrupção na Petrobras é de agora. Alguém acha isso? O próprio Paulo Francis, que era um jornalista, que não dá para dizer que era de esquerda. Não dá para dizer que Paulo Francis era um jornalista de esquerda. Ao contrário, ele inventou um jaguncismo no jornalismo. Isso, ele virou um jagunço do jornalismo. O próprio Paulo Francis, em 94, denunciou corrupção. Foi denúncia brava. Ele foi, como aqui no Brasil não tem processo contra a calúnia de difamação, ele foi processado nos Estados Unidos, porque lá tem. Teve que pagar uma indenização milionária. Alguns amigos dele, eu não me incluo nesse rol, dizem que ele morreu por causa disso. Morreu por causa disso. Ele denunciou em 94. Companheiros, alguém acha que essas empreiteiras só fazem esquema de propina na Petrobras? Alguém acha isso? Não, se achar, sinceramente, acorda. Ou acha que só faz no governo federal? Não faz em governos estaduais? Por exemplo, metrô de São Paulo, Sabesp de São Paulo, ou em Minas com a ESP, em todos os governos. Tem todas elas. Isso é esquema conhecido, mas toda uma onda para cima do petrolão, que não tem nada a ver com corrupção. Sabe a cena engraçadíssima que teve ontem? Ontem foi ótimo. Uma das meninas, só que infelizmente o Jornal Nacional não deu, não sei porquê, eu acho que foi falha de edição. Uma das meninas que está convocando a marcha do dia 15 é filha de uma pessoa que está metida no chamado Cartel dos Trens de São Paulo, que é o nome bonitinho que eles arrumaram para Trem Salão do Cano. Para a gente eles botam os títulos bem salão, petrolão. Para eles não, Cartel dos Trens.
que é o nome mais bonitinho. Essa menina é filha de um diretor de uma estatal, que agora apareceu o nome dele nas contas dos 8.660 brasileiros que desviaram grana para o HSBC da Suíça. Essa menina, olha como é pura essa menina, como é ética. Ela está discutindo corrupção, sendo que o pai dela tem conta no HSBC, de sonegação de imposto. E aí descobriram mais, ela também tem conta. Não daria uma bela matéria no Jornal Nacional? Sim. Líder da marcha do dia 15 sonegou imposto e desviou grana para a Suíça. Daria uma baita manchete. Não sei por que não saiu na TV Globo. Eu estranhei, eu fiquei assistindo o Jornal Nacional e não saiu essa porra dessa denúncia. Achei estranho. Quer demais também. Eu estava querendo demais, né? Tá? Vou mandar uma cartinha de observação crítica para o Alicâmbio. Alicâmbio, meu amigo. É isso. Então, essa onda ética sobre a Petrobras, tudo que teve de errado tem que apurar e punir, prender empreiteiros, diretores da empresa e governantes de vários estados, eu não vou falar quais, que estiveram metidos nesse esquema. Ninguém veio me pousar aqui de puro. Ninguém veio me pousar de puro. Tem que prender, processar e prender. Agora, querer, na verdade, não tem nada de ético nisso, eles estão querendo destruir a Petrobras. Eles estão querendo acabar com o sistema de partilha na Petrobras. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. E isso vai ser uma bomba. Porque isso significa que durante 3 anos, esse Congresso Nacional, na mão de forças conservadoras, só vai debater o tema corrupção. E aí, pessoas mais sujas do que pau de galinheiro vão ficar pousando de éticas. Eu fico impressionado quando eu vejo o discurso do senador Agripino Maia. O rapaz realmente tem uma capacidade de óleo de peroba na cara que é um negócio impressionante. Ou quando eu vejo aquele rapaz do Paraná, isso, que dizem que usa botox, é um direito dele, falar em corrupção. Eu fico impressionado. Que diabo é isso? Então, é uma onda, é um falso moralismo, é o mesmo falso moralismo que derrubou Getúlio, com o mar de lama da corrupção. É o mesmo falso moralismo que fez a campanha contra o Jango em 64. Falso moralismo. Então, nós temos que apurar, mas não podemos ser ingênuos. E não podemos deixar de ver o que está por detrás disso. Um dos mosqueteiros da ética da revista Veja, que muita gente acreditou, era um sujeito chamado Demóstenes Torres. Os mais moralistas costumam ser os mais imorais. Me lembra muito aqueles pastores dos Estados Unidos que ficam falando por sexo só no casamento, contra a homofobia, e daqui a pouco estão casando com outro homem. É um negócio impressionante. Os mais moralistas são os mais imorais de todos. O líder do cura gay agora dos Estados Unidos anunciou seu casamento. Coisa linda, amor. Casou com outro homem, qual o problema? Era o líder do cura gay. Eu fico imaginando Feliciano, Bolsonaro. Será que deve ser algum complexo? Sai do armário, bicho. Dá à vontade, coisa bonita. Para a festa. Mas é isso. São os falsos moralistas. Hipócritas. Essa é a onda. E nós vamos então ter isso quicando durante 3 anos no Congresso Nacional. Olha o cenário. Crise econômica, minoria do Congresso. E onda moralista sobre a Petrobras. Olha o cenário que nós estamos metidos. Para complicar mais ainda, erros do governo Dilma. Então você junta isso e ainda põe o governo Dilma. E companheiros, pelo amor de Deus, começar o governo com uma proposta de ajuste fiscal, falando em equilíbrio fiscal, que pega só os trabalhadores, e depois dizer para a gente o seguinte: não está tirando direito, só está corrigindo distorções. Ô meu amigo, ô Levi, faz o seguinte, bicho, é que você quer corrigir distorções? Tributa jatinhos e
iates e helicópteros. Porque jatinhos, iates e helicópteros no Brasil, só no Brasil, não são tributados, não pagam imposto. Ele não quer corrigir distorções? Começa por aí, pô. Não, começa corrigindo distorções em cima da gente. Porque qual foi o objetivo, na verdade? É nesse cenário de dificuldades do governo, o governo está tentando trabalhar com 3 pontas de uma equação. Como ele sabe que está em crise, ele tenta acalmar o mercado. Por isso que ele traz Levy, por isso que ele traz os presidentes das confederações patronais, da CNI, da CNA, da indústria, da agricultura, por isso que ele traz, que é para tentar acalmar o Deus mercado. Por isso que veio o pacote de ajuste, pacotinho de maldade contra os trabalhadores, por isso que vem, que é para acalmar o Deus mercado. Mas só compreenda o seguinte, o Deus mercado é bravo, ele não se acalma. Quanto mais você cede, mais ele quer. Quanto mais você abaixa, mais você mostra a nádega. Não tem jeito. O Deus mercado é insaciável. Fui educado agora, falei nádega e não bunda, né? Estava falando muito palavrão. Ele é insaciável. O governo está tentando resolver essa equação, que é acalmar o Deus mercado. É Levy, são essas medidas. É o negócio do imposto de renda. Todas as medidas. Mas por que resolver com a gente? Por que você não resolve com os grandes? Por que você não taxa as grandes fortunas? É ínfimo. O economista Almecair, que é um dos maiores economistas brasileiros, fez um estudo e mostrou que se taxasse as grandes fortunas, a exemplo do que é feito na Dinamarca, o rendimento seria de 100 bilhões. 100 bilhões já ajudava um bocado o tal do ajuste fiscal, não ajudava? Pois é, só querem 18, com a taxação de grandes fortunas, segundo o professor Amir Caim, que é um dos gênios desse tema, ele fez os cálculos para a carta capital, 100 bilhões. Por que não faz isso? Porque não quer mexer com o Deus mercado. Então o governo está tendo que acalmar o Deus mercado e não consegue. O governo está tendo que conseguir base parlamentar e aí vai cedendo. Tem que fazer. Quem quer governar, companheiros, não tem jeito. Quem quer governar, até no sindicato faz aliança. Eu, às vezes fico surpreso porque aqueles companheiros que ficam fazendo discurso anti-aliança. Sábado mesmo, numa plenária dos movimentos sociais, encontrei um grande amigo do PSOL e ele, não, porque o problema são essas alianças que só querem ver governabilidade e batata. Aí eu falei, não vou falar o nome do criminoso, só do crime. Falei, bicho, é mesmo, deve ser difícil para Chuchu. Eu queria entender, a única prefeitura que vocês têm no Brasil, que é Macapá, vocês fizeram aliança com o DEM. Porra, bicho, para de ser. Eu não sou um bobinho. Aliança tem que ter. Evidente que tem no sindicato, não tem? Tem uma central, não tem? Tem. Imagina num governo. Num congresso. Então, o governo Dilma fez um esforço de conseguir base parlamentar. Daí a importância de ter um Kassab. Daí a importância de ter um Cid Gomes. Que é tentar base parlamentar. Só que por enquanto isso não deu resultado. Fez tudo isso e deu Eduardo Cunha. E o governo tem que resolver uma outra ponta da equação. Então, mercado, governabilidade, tem que resolver uma outra ponta. Ele tem que atender às demandas, à expectativa que ele criou nas eleições, de avançar nas mudanças. Por enquanto, o governo está fazendo um esforço desgramado para o tal Deus mercado. O governo está fazendo um esforço desgramado para a tal base da governabilidade. Mas nós estamos querendo saber o seguinte, bicho, quando vem a nossa parte? Quando vem a campanha, as mudanças? Cadê a agenda positiva da presidenta Dilma? Cadê a agenda? Não dá para ter uma bela agenda? Uma bela agenda que pegasse, por exemplo, do ponto de vista macro, taxação de grandes fortunas. Diz que agora o Nelson Barbosa, o ministro do Planejamento, está elaborando. Espero que ele seja rápido, antes que caia. É isso? Você poderia sinalizar com os trabalhadores. Não dá para ser uma boa sinalização para os trabalhadores o seguinte, bicho, nós na campanha eleitoral nós discutimos o fator previdenciário. Faz uma proposta boa de fator previdenciário, porque isso é uma crueldade de fator previdenciário. Isso é uma agenda positiva. Não dá para o governo sinalizar, montar uma comissão para discutir a redução da jornada de trabalho, com base na proposta dos senadores Paulo Paim e Inácio Arruda?
Isso é agenda positiva. Agenda positiva, inclusive para temas comportamentais que tiveram muita força nas eleições. Nas eleições, no segundo turno, muita gente veio à rua. Não porque gostava da Dilma, mas porque começou a ver quem estava do lado do Aécio. Bicho, Bolsonaro, Clube Militar, Silas Malafaia, era só capeta. Aí a turma ficou temerosa, até gente que não gosta muito da Dilma, de outros partidos, veio para a campanha, que era para quê? Para evitar um retrocesso. O retrocesso, inclusive, em temas comportamentais que mexem com a juventude. Por que não faz sinalização positiva? Por que não diz que o governo vai apresentar um projeto para acabar com os autos, esse da PM? Autos de resistência, companheiros, isso é um absurdo, isso dá no cabula. Isso dá um assassinato de jovens, negros. Por que o governo não toma a iniciativa de propor isso? Vamos propor acabar com os autos de resistência. Isso é uma licença para matar. Por que o governo não toma a iniciativa? Essa semana tomou uma boa iniciativa, que foi a lei do feminicídio. Veja que a mídia não falou nada sobre isso. Mas por que não toma outras iniciativas nesse mundo? Então nós temos ainda esse problema. Ou seja, olha o cenário que nós estamos metidos. Crise, minoria parlamentar, foco na chamada corrupção e dificuldades do governo. É nesse caldo que nós estamos metidos. E nesse caldo, a direita está sentindo forte. E ela está vindo com muita sede. Eu sou da opinião, isso é para provocar também. Muita gente diz o seguinte: não, mas o panelaço, aquele que teve no domingo, foi só nos bairros nobres. Não teve aqui, né, nas periferias das grandes cidades. Né? Então em São Paulo foi Higienópolis, foi Morumbi, foi Brooklyn, foi Alto de Pinheiros, é verdade. Ah, mas a manifestação de amanhã, já me falaram que a manifestação de dia 15 aqui vai ser na Barra. Não é isso? É um lugar da elite. Tudo bem, nós podemos até identificar que a origem é elite, mas começa a confundir trabalhadores. Esse é que é o problema. Começa a fazer um negócio que o Gilberto Carvalho, em momento inapropriado, disse, que começa a gotejar. É uma bela expressão. Começa a gotejar e vai atingindo parcelas dos trabalhadores, porque é uma onda de pessimismo muito grande, é uma onda negativista muito grande, e eles estão com gana, eles vêm com muita força, e vêm com força, veja que coisa impressionante, não é só o programa econômico da elite. Eles não estão vindo com força apenas naquelas bases do chamado neoliberalismo, de desmonte do trabalho, desmonte da nação e desmonte do Estado. Não é para menos que eles ressuscitaram o FHC. A FHC era uma múmia que ninguém nem levava para o palanque e que agora voltou ao palanque. Fala todo dia na imprensa. Porque é exatamente a expressão do projeto neoliberal na área econômica. Mas o problema dessa direita não é só que ela vem com força com o projeto neoliberal. Não é só que ela vem com força para acabar com a valorização do salário mínimo, privatizar estatais, não é isso? Romper as relações privilegiadas com o Sul, com os BRICS e com a integração regional e priorizar as relações com os Estados Unidos. Não é só isso que eles estão fazendo. Não é só o programa neoliberal do Consenso de Washington. Eles estão com um programa extremamente conservador, do ponto de vista inclusive comportamental. Eu diria, companheiros e companheiras, que nós temos o nascimento no Brasil, o crescimento no Brasil de uma corrente, isso que eu vou falar, muita gente pode falar, isso é um exagero, eu acho que é isso. Nós estamos tendo o crescimento no Brasil de uma corrente neofascista. Neofascista que vai ganhar muita força em temas como visão racista, homofobia, machismo,
preconceito regional. Em São Paulo, nessas áreas nobres, o preconceito regional está impressionante. É um amigo de boteco, o irmão dele é taxista, ele tirou 2 coxinhas outro dia do táxi a tapa. A tapa. Os caras pegaram o táxi, tudo engravatadinho, e começaram a falar: tem que separar o São Paulo do Nordeste. São Paulo é que produz tudo. O Nordeste é um bando de vagabundo. Não sei o quê, não sei o quê. Aí esse caboclo, que é amigo do cachaceiro meu, chegou e falou: ô bicho, eu sou paraibano. Vocês façam o seguinte, eu sou maior que vocês. Vocês façam o seguinte, sai do meu táxi. Sai do meu táxi. Porque vocês vão apanhar. Saiam do meu táxi. Não precisa pagar, que eu não quero esse dinheiro de vocês. Tá esse clima. Companheiros, os verbos no domingo, no pronunciamento da Dilma, não foram verbos políticos, não. Foram verbos de uma marca machista impressionante. Que se tivesse coisa séria no Brasil, você mandava processar. Era gente saindo em prédios de luxo de São Paulo para falar vagabunda, puta, vaca. Que é isso? Vai falar isso para sua mãe. Que é isso? Hã? Muitas mulheres, muitas mongocas. É esse o clima que está se criando. Para encerrar, você não está me falando nada do tema, eu estou falando. Eu vou encerrar. Eu acho isso. Nós estamos vivendo essa onda conservadora. Aí alguém poderia perguntar: tá bom, meu amigo, então você pintou aí o quadro. E o que fazer? Isso dá até nome de livro. Teve o Barbichinha que escreveu um livro sobre isso. O que fazer? O que fazer? Sinceramente, não sei. Não tem receita. Agora, eu acho que tem algumas coisas que estão colocadas com muita força. Tem algumas coisas que estão colocadas com muita força nesse momento. Uma coisa, companheiros: nós vamos ter que continuar a nossa luta econômica, corporativa. Nós vamos ter que fazer uma denúncia muito firme de qualquer tentativa de regressão. E eu acho que a próxima grande batalha vai ser essa história da terceirização. Não é isso? Nós vamos ter. Agora, eu acho que cada vez mais ficou insuficiente tratar o quadro político brasileiro com uma pauta economicista e corporativista. Cada vez mais nós vamos ter que intensificar o debate político. Nós vamos ter, volto a dizer, não tenho receita, não sei o que fazer. Mas imagino que esse é o momento seguinte: se eu gasto 100% do meu tempo, se eu gasto 80% do meu tempo de sindicalista, discutindo questões econômicas, corporativas, eu vou ter que reduzir isso pelo menos pela metade. Eu vou ter que priorizar o discurso político. Eu vou ter que enfrentar o debate, inclusive em setores do trabalhador, onde essa visão direitista gotejou. Eu vou ter que polemizar. A política é a arte da polêmica. Quem foge da polêmica, dança. Quem foge da polêmica, perde. Então, esse é o momento de intensificar o debate político. Intensificar. Eu acho que esse é o momento, companheiros, de intensificar as ações políticas, da importância desse ato de hoje, com todas as dificuldades e polêmicas que tiveram para a sua convocação. Mas a importância desse ato de hoje. Vamos ver como vai ser o ato da direita, domingo, e vamos pensar outras reações. Outras reações. O Brasil mudou, companheiros. Não do jeito que a gente falava na campanha eleitoral. Mudou, a realidade política mudou. A luta de classes no Brasil está em outro patamar. Quem achar que vai debater política só em campanha eleitoral, pode ser que não tenha campanha eleitoral. Pode ser que não tenha. Pode ser que nós tenhamos um golpe paraguaio no Brasil. Pode ser. Pode ser, isso não está descartado. Eles estão medindo, eles estão igual o médico pulsando. Se eles sentirem que ganharam muita força aqui no dia 15, PSDB até antes de ontem não tinha anunciado formalmente o apoio ao ato. Por que anunciou?
Companheiros, esses caras se baseiam em pesquisa quantitativa e em pesquisa qualitativa. Eles sentiram que aquilo cresceu. Por isso eles estão apoiando formalmente. Formalmente. Então, do ponto de vista dos movimentos sociais brasileiros, volto a dizer, não tem resposta, não tem receita do que fazer. Mas eu diria que uma questão central hoje, nós vamos ter, todos nós, de fazer muito mais debate político, de polemizar muito mais, nesse sentido de argumentar, de mostrar que as pessoas às vezes entram num engodo. Bicho, você quer voltar ao passado? Você quer voltar aos recordes de desemprego, de arroxo, de retirada de direito? É isso que você quer, ô babaca? Às vezes um cara que ganhou fruto dessa toda a luta nossa, está numa residência do Minha Casa Minha Vida e não percebe. Você fala, eu peguei outro dia um universitário na FMU, peguei um universitário na FMU, fazendo críticas, reproduzindo o que esses calunistas da mídia falam, reproduzindo. Eu falei, bicho, como você está aqui? Ah, não, é o programa lá do governo, como que é o nome da bolsa? Fiéis. Eu falei, mas bicho, mas tu é muito besta, hein? Pelo amor de Deus, mas você é muito babaca. Você não percebeu isso? Esse é o momento da polêmica, não da polêmica da agressão, não da polêmica da desqualificação, mas é o momento da politização. Nós vamos precisar politizar muito mais e ter muito mais ações políticas. Os movimentos sociais estão tentando construir uma grande frente. Foi feita uma reunião sábado passado, participei lá da reunião, com vários segmentos da sociedade brasileira, e estão planejando ações políticas, como por exemplo uma marcha a Brasília. Eu acho que esse é o momento das ações políticas, e acho que esse é um momento decisivo, companheiros, da comunicação. Eu acho, a Dilma disse isso na primeira reunião ministerial dela, de que era preciso enfrentar as intrigas, as fofocas, e que era preciso travar a batalha da comunicação. Foi esse o termo que ela usou. Os mais irreverentes chegaram e falaram, tá bom, presidenta Dilma, travar a batalha da comunicação, mas com que instrumento? A senhora não deu nenhum instrumento. A senhora não regulou a comunicação, a senhora não fortaleceu o sistema público de comunicação, a senhora continua concentrando verbas publicitárias na mão de quem bate sem dó nem piedade. É fácil falar, vamos travar a batalha da comunicação. Eu quero saber o seguinte, me dá arma para travar. Cadê a arma? Você não deu, porra. Mas de qualquer forma, eu acho que do ponto de vista dos movimentos sociais, esse é o momento de investir pesado na batalha da comunicação. Porque senão, companheiros, nós vamos começar a ter resultados muito perigosos. Eu acho que vai cotejar tanto na própria base dos trabalhadores, que os trabalhadores podem começar a nos olhar de lado. Você pode ter uma onda conservadora, para fechar na provocação, você pode ter uma onda conservadora no próprio sindicalismo brasileiro. No próprio sindicalismo brasileiro. É isso, chega, falei demais. Bom.